Fala, Explickers! Para quem não me conhece, eu sou o Matias, sou especialista em investimentos pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. E hoje, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês os candidatos que temos para a presidência da República e as suas respectivas ligações com o mundo dos investimentos e também números econômicos durante os mandatos. Esse não é um vídeo para te persuadir em votar em X candidato ou isso ou aquilo, mas sim é um vídeo para te munir de conhecimento voltado para investimentos e indicadores econômicos do Brasil. O vídeo vai ter 3 etapas. A primeira etapa eu vou mostrar quanto que cada candidato tem declarado e como cada um investe o seu dinheiro. A segunda etapa eu vou mostrar como que a Bolsa de Valores e o Bovespa reagiu nos anos eletivos desde 1998. E a terceira etapa eu vou mostrar como é que foi o governo do Lula x Bolsonaro em relação a indicadores econômicos. Beleza? Nossa, uma dor de barriga, meu. Tá forte, meu. Então, Gui, roda a vinheta. Quero só avisar aqui que oficialmente foi declarado pela Explica Mais o mais novo curso sobre investimentos do mercado. A gente apelidou ele de Penso, Logo Invisto. É um curso que eu preparei diretamente extraído da minha dor, de quando eu comecei a investir lá com os meus 16, 17 anos, e o que eu aprendi ao longo de 8 anos investindo e também trabalhando nas 2 maiores casas do mercado financeiro, a XP e o Itaú BBA. É um curso que tem mais de 50 aulas gravadas, que eu mostro do zero o que você realmente precisa entender para começar a investir. E também, fora o curso, a gente vai disponibilizar um e-book chamado Guia de Investimentos e um Excel chamado Sua Organização Financeira para te ajudar no dia a dia e também a visualizar quanto que falta para você atingir a sua liberdade financeira. E sabe qual que é o melhor disso tudo? Que está rolando um sorteio pré-abertura do novo curso, que será no dia 10 de outubro a abertura, lá na nossa página oficial do Instagram, que está na descrição aqui do link para vocês irem direto para lá, tá bom? Então, quem seguir as regras vai ter a oportunidade de ganhar tudo isso, mais R$500 para começar a investir. Então, na boa, galera, não perca essa oportunidade e corre lá depois de assistir esse vídeo aqui. Agora vamos para o que interessa e vamos começar. Eu tô achando que vocês vão gostar de saber e analisar como que cada candidato investe o seu dinheiro. Será que o Bolsonaro investe bem? Será que o Lula, Felipe Dávila e os outros candidatos sabem investir o seu dinheiro? Então é isso que a gente vai descobrir agora. Eu entrei no site para descobrir a declaração de cada um. Então vamos para o primeiro da lista, que é o Ciro Gomes, conforme essa imagem aí. O Ciro, do PDT, em 2018 ele registrou um patrimônio de R$1.695.203.000. Agora vamos ver se esse período até o atual ele ganhou ou perdeu da inflação. Ele declarou nesse ano de 2022 um patrimônio de R$3.039.761. E para ele ter ganhado a inflação nesse período, no mínimo ele tinha que ter R$2.169.495. Então, a gente viu aqui que ele conseguiu levar a melhor do tão terror aí que assombra, né, ao Brasil lá desde 1900 e bolinhas aí. Então, o Ciro Gomes, ele conseguiu bater a inflação. Então, nessa tabelinha, a gente consegue ver que o Ciro tem um pouco de tudo, né? E nisso ele tem uma previdência VGBL totalizando tudo 3 milhões e pouquinhos. E também ele tem um pouquinho mais de 50% do seu patrimônio investidos em ativos imobiliários. A gente consegue ver ali R$1.528.293.000. Mas e aí, o que você achou da distribuição do patrimônio do Ciro Gomes? Agora vamos para o segundo candidato, tá? É a candidata Simone Tebet, do MDB. Em 2014 ela declarou ali um patrimônio de R$1,5 milhão, endinheirada, né? E em 2022 ela totalizou
um total, né, declarado de R$ 2.323.735 mil, hein? Ou seja, ela perdeu durante a inflação nesse período. E o nosso terceiro candidato, que é o mais endinheirado de todos, é o Pablo Marçal. Ele declarou um patrimônio esse ano de 2022 de R$ 96.942.541, sendo que nessa tabelinha que a gente vê aqui, mais de 80% estão aplicados em ações ou em participações em negócios. Ele também tem um pouquinho aqui de ações nessa tabelinha e outras participações societárias e enfim. Agora, nosso quarto candidato do Partido Novo é o Felipe Dávila. Em 2022, ele declarou um patrimônio do total de R$ 24.619.627 mil, sendo que 85% estão em cotas ou quinhões de capital. E agora chegou o grande momento que eu acho que o qual você estava tanto aguardando aqui. Vamos colocar como quinto colocado o Lula. O Lula, em 2018, ele declarou um patrimônio de 7,9 milhões de reais investidos em diversos imóveis. E se for corrigidos pela inflação, o patrimônio dele deveria ser de 9.500.772 mil. E hoje, para sabermos se ele bateu a meta e se vai dobrar a meta, você precisa deixar sua inscrição aqui no canal, deixar o seu like para ajudar o tio, deixar um comentário aqui porque eu quero conhecer você. Então, o Lula declarou um patrimônio de 7,4 milhões de reais. Foram anos difíceis, obviamente, 2018 para 2022, mas a verdade é que ele perdeu valores, tanto eles em valores reais quanto em valores nominais. Olhando um pouquinho mais para perto do que o Lula tem, vemos que 75% do seu patrimônio está investindo em uma previdência do tipo VGBL, o que pode ter, por sua vez, se ele manter aplicado durante 10 anos, ele consegue pagar a menor alíquota de imposto de renda do mercado, que é de 10%, se escolhido a tabela regressiva de imposto de renda. E agora vamos para o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Em 2018, Bolsonaro ele declarou um patrimônio de R$ 2.286.779 mil. Se atualizarmos pela inflação o patrimônio do atual presidente da República, ele deveria ter R$ 2.926.586. E será que o Bolsonaro bateu a inflação? O patrimônio dele atualizado hoje declarado é de R$ 2.317.554 mil. Então, apesar dele não ter batido a inflação, ele aumentou um pouco seu poder aquisitivo. Mas agora, onde será que está o dinheiro investido do Bolsonaro? Vamos para a tabelinha aqui, ver e descobrir isso daqui. Aqui vemos que ele tem quase 60% em ativos imobiliários e 25% que são as duas maiores posições dele na caderneta de poupança. Bolsonaro, ainda investindo na poupança, cara. Que burro, dá zero pra ele. Agora vamos para a pergunta que não quer calar. Saber quanto que os candidatos têm e onde eles investem muda de alguma maneira a sua forma de pensar e também possivelmente o seu voto? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o seu ponto de vista sobre esse assunto. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que é como que a Bolsa reagiu a diferentes eleições desde 1998. Então bora lá. Só para começar, teve um seguidor que questionou esses dados aqui, que apresentei lá no Instagram um mês e pouquinho atrás, e ele falou que em anos eletivos é para comprar a bolsa, que ela só sobe, e isso é uma mentira que muitos acreditam. Agora vamos aos fatos. Quando o FHC assumiu as eleições de 98, a bolsa caiu 33,47%. Mas se olharmos o compilado do mandato de 4 anos, a bolsa subiu 66%. Já nas eleições de 2002, quando Lula assumiu, a bolsa caiu 17,1%. E no compilado do mandato ela subiu 294,69%. Em 2006, quando Lula manteve seu posto da presidência, a bolsa subiu 32% e o compilado do mandato foi de 55%.
2,83%. Nas eleições de 2010, quando a Dilma assumiu o cargo, a bolsa subiu 1,05% e o compilado do mandato dela foi de menos 27,84%. Em 2014, quando a Dilma manteve seu cargo e se reelegeu para presidente da República, a bolsa caiu 2,91% e seu mandato até o meio foi de menos 13,31%. Logo depois que o Michel Temer, logo depois que o Michel Temer assumiu o mandato até o término, a bolsa subiu 47,48%. E nas últimas eleições de 2018, quando o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, assumiu o cargo de presidente da República, a bolsa subiu 15,3%. E como ainda não terminou e tem o que acontecer ainda pela frente, mas dados que peguei aqui do Grupo Primo, a bolsa acumulou 24,39% de alta. E também para fechar, vamos para alguns dados dos mandatos entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. O PIB do primeiro governo do Lula entre 2003 e 2006 foi de 14,76%. O compilado considerado a crise subprime, o total foi de 19,85%. Agora, se comparado ao governo do Bolsonaro, apesar dele ainda não ter acabado, né? Então são dados incompletos e também inconclusivos. Mas agora vamos lá, em 2019 o PIB subiu 1,14%. Em 2020, para quem não se lembra, o mundo inteiro foi afetado pelo Covid-19 e o Brasil nunca enfrentou algo parecido com o que ocorreu no começo de 2020. Então fica realmente meio complicado, né? Até da gente querer comparar os dados entre o governo Bolsonaro e o governo do Lula. Mas o PIB ele retraiu 3,88% e no outro ano, em 2021, o PIB teve um aumento, né, de 4,6%, totalizando até 2021 uma alta de 1,69%. É um pouco difícil, né, porque na ótica não é justo a gente fazer essa comparação, mas esses são os dados. E agora vamos para o indicador chamado inflação. Vamos comparar ambos e analisar os dados. No primeiro governo de Lula, teve uma média de 6,04%. Já no segundo mandato de Lula, teve uma média de 5,14%. Comparando a inflação com o governo de Bolsonaro, teve uma média de 6,26%. Então a gente pode dizer que nesse caso ficou bem parecido ambos, né? E para nosso último indicador, que é o de desemprego, vamos aos dados. Em 2003, quando Lula assumiu a presidência, ele herdou uma taxa de desemprego de 2002 de 11,7%. E fechando o primeiro governo, a taxa de desemprego foi de 8,4%. Sendo que no meio dele, em 2003, teve uma alta aí de 12,4%. No segundo mandato, o governo de Lula fechou em 2010 com uma taxa de 6,7%. E aí, depois de anos, né, depois de vários presidentes, o governo Bolsonaro, em que ele herdou uma taxa de desemprego de 12,3%. Em 2019, ele melhorou essa taxa para 11,9%. E aí vocês já sabem o que aconteceu, né? Veio o Covid em 2020 e explodiu todas as economias e a taxa foi de 13,2%. Em 2021, foi de 4,9%. E até o último dado que saiu, como vocês podem ver na foto aí, a taxa caiu para 9,1%, o que sinaliza um ótimo trabalho para ajudar as pessoas desempregadas e a frear essa taxa alta. Então, ou seja, quanto menor, obviamente, a taxa de desemprego, melhor para um país. Mas como o ano ainda está longe de chegar ao fim e o mandato do Bolsonaro não acabou, mais uma vez, são dados inconclusivos, mas que a gente pode ver uma boa melhora aí. Então esses foram os dados, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixa o seu like e corre lá para o sorteio que ele vai acabar. Então um abraço e até o próximo vídeo.